Ok. Então, de volta. Aqui, nós temos, então, repetindo, minha função de onda, que é solução da minha equação de onda. Essa equação de onda é geral, a gente deduziu para uma corda, mas qualquer equação do tipo derivada segunda de uma variável em relação à posição, ela é igual à derivada segunda em relação ao tempo, multiplicado por 1 sobre V2, onde V é a propagação da excitação. Então, isso é uma equação de onda que eu repito, por exemplo, vale para os campos. Campo psi pode ser o campo elétrico, um campo magnético, pode ser a pulsão da corda, pode ser a pulsão da sua onda, pode ser várias grandezas mecânicas, etc. Essa é uma onda que está se propagando, inclusive uma onda sonora. Então, a solução é desse tipo, e aqui a gente discutiu com certo detalhe, escrevendo nessa forma do tipo K, pronto, está aqui, Kx menos Vt, que descreve a propagação na direção do x positivo, x menos Vt, propagação no sentido do x negativo. Ok, também já argumentei aqui que essa velocidade é a da propagação da informação, onde uma fase constante está se propagando aqui. Então, é essa velocidade e não a variação da amplitude. Ok, agora vamos aqui, olha, isso aqui podia acabar a aula por aqui, mas a gente pode brincar um pouco mais, discutir um pouco mais sobre isso, né? Já falei, vai ser talvez mesmo repetitivo, porque você tem sua função de onda, está aqui, x de t, a cosseno de kx menos ômega t. Se eu fixo o tempo, né, eu já adiantei lá na frente, então é uma fotografia, esse termo aqui, ele é constante, eu chamo isso de um φ0. Então, minha função fica com essa cara aqui, só que eu vou ter cuidado agora de dizer que, como existe uma fase, o x igual a zero não é a amplitude máxima, é esse valor aqui. Então, minha função ela se repete. Então, dito de outra maneira, eu estou explicitando a fase aqui, minha função é do tipo Kx menos um φ0, o meu argumento do cosseno, esse argumento que eu chamo de θ, é Kx menos φ0. Ora, quando é que essa posição se repete, uma posição arbitrária qualquer aqui? Quando eu andar lambda. Ou seja, isso eu quero obter. Então, eu vou obter isso aí dizendo que o meu θ, quando eu sair desse ponto aqui para esse aqui, é quando a minha fase virá de 2θ. O meu Δθ foi igual a 2π. Eu acho que todo mundo entende isso, que as funções trigonométricas se repetem depois de um ciclo de 2π. Ora, quem é a minha função inicial aqui? Era Kx, onde x eu estou fazendo igual a lambda, né, que eu quero que seja um ciclo completo, estou chamando esse x de lambda, mas vamos lá, Kx menos φ0 menos o final, que era a posição. Então, eu tenho uma posição x menos a posição inicial. Quem era a minha posição inicial? É 0 menos φ0. Então, isso aqui é a posição inicial, essa aqui é a minha posição final. Então, φ0 menos φ0, isso aqui é mais, com esse menos aqui, esse cara dança, fica Kx lambda, isso é igual a 2π. Então, K igual a 2π sobre lambda. Eu quis refazer isso aqui para não ficar com a impressão que essa situação se repete
repete apenas na situação em que o φ é igual a zero e o tempo igual a zero. Muito fácil fazer o caso mais geral aqui para qualquer posição. Ok? Então, é um exercício para a gente ir fixando, ganhando intimidade. É importante vocês repetirem isso, né? Eu estou fazendo a minha parte aqui, mas vocês que têm que ganhar experiência com essas expressões. A mesma análise a gente vai fazer, pode fazer para a parte temporal, tá certo? Então, não vou repetir aqui, mas quando eu fixo esse cara aqui, um certo φ0, para um x particular, eu fixo aqui, então eu vou ter a mesma situação. Um φ0 menos ωt, posso repetir a mesma coisa e obter o resultado que nós obtivemos 2 vezes. Ok. Outro aspecto aqui que vocês precisam praticar é como é que eu posso escrever isso aqui de outra maneira. Então, vamos lá. Minha função minha solução que a gente escolheu foi uma solução do tipo cosseno de kx menos ωt. Eu escolho essa função dessa forma se minha origem do tempo e da posição for zero, quando x igual a zero, t igual a zero, a minha amplitude for máxima, for A. Então, se eu, tanto no tempo quanto no espaço, parto desse valor aqui, eu escolho o cosseno. Mas se eu partir de π igual a zero, eu escolho o seno. Então, para esse ponto aqui, eu posso escrever essa função aqui também por um seno. Essa função é um seno se eu acrescentar uma diferença de fase de π/2. Senos e cossenos é a mesma função definida a menos de π/2. Outra maneira de escrever isso, essa função aqui, já escrevi, é botar o K em evidência, kx menos kv, que é ωt. Outra maneira de escrever isso aqui é o seguinte: quem é K? K é 2π sobre lambda. Então, eu tenho 2π x sobre lambda, e quem é ômega? Ômega é 2π sobre o período. Então, veja que forma interessante de escrever isso aqui. Eu estou escrevendo a minha fase aqui em termos de 2π, o x em termos de lambdas, eu estou normalizando o meu x em lambdas, eu estou em unidades arbitrárias, em quantos comprimentos de onda eu tenho, e o tempo eu estou medindo em termos do período, quantos períodos eu tenho. Então, são maneiras distintas de escrever, e certamente a gente vai fazer exercício para ganhar intimidade com isso. Eu acho que eu coloquei na lista de exercícios, a lista de exercícios, se não já foi enviada, eu envio ainda hoje para a próxima semana. Ok? Já discutimos mais de uma vez aqui, eu insisti que esse V, que é dado por lambda-ni, é a velocidade de propagação da excitação, que é diferente da velocidade, no caso da corda, do deslocamento da corda na direção perpendicular. Pronto. Repetindo todos esses pequenos conceitos, essas pequenas ideias, a gente pode escrever agora. É uma pena que eu já trouxe isso aqui pronto, mas vocês entendem que a energia é igual, a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. E ela é igual, né? A gente já obteve isso no caso do particular do movimento oscilatório, a gente viu que ela pode ser escrita em termos do valor máximo, da amplitude máxima ou da velocidade máxima. Então, aqui, em termos da energia cinética, ela seria um meio de m. Eu espero que vocês ganhem intimidade com isso. Quem é μ? μ é a densidade linear da corda. Eu tenho uma corda de 1 metro, eu peso minha corda, massa dividido
pelo comprimento L, isso aqui é a minha densidade linear. Eu tenho sei lá, quando você comprar uma corda de piano, vem lá um número, ou uma corda de violão, vem lá um número associado, mas você pode também obter a densidade, medir a densidade dessa corda, massa sobre comprimento. Então, isso aqui é a massa do meu elemento, né? Isso aqui é a energia desse meu elemento de corda. Então, vezes quem é a velocidade? A velocidade, a gente viu lá atrás que V era igual a ômega. Lembra isso? Então, quem lembra dessa expressão, que vale aqui também, então, o V ao quadrado fica, então, A2 ômega 2. Então, minha energia total é, então, dada por essa expressão aqui. Ora, energia, eu posso definir, então, isso aqui é a minha energia máxima, né? Pode ser cinética ou potencial, é minha energia total aqui, porque eu peguei a velocidade máxima, mas eu dividindo energia por tempo, eu tenho o quê? Desculpa, por tempo eu tenho potência, mas não é isso que eu quero falar agora, não. Eu quero falar de densidade de energia. Energia por comprimento. Então, por ΔX, então eu tenho, se eu dividir por ΔX, esse cara aqui desaparece e eu fico, então, com minha densidade de energia. Tá certo? 1 meio de μ A2 ômega 2. Alguém comentou? Ou simplesmente estava corrigindo meu erro, que eu estava dividindo pelo tempo, não é a potência, eu estou calculando aqui a densidade de energia. Então, quem viu isso já ia me corrigir. Agora sim que eu tenho a minha potência. Então, vamos lá calcular a potência. Potência é energia por unidade de tempo. Qual a unidade de potência aqui? Energia é joule, tempo, segundo, tudo isso no sistema internacional, então está escrito aqui watt. Então, a minha energia por unidade de tempo, agora sim, tem um dx aqui, eu divido por ΔT, divido isso aqui por ΔT, né? Dividir no sentido de derivar, então, ΔX, ΔT é minha velocidade. Ups. Então, está aqui a expressão da minha potência. Ou seja, não tem grandes dificuldades em obter essas expressões. Se vocês começarem a fazer exercício, não vão precisar decorar, porque naturalmente vão lembrando disso. Ok, então a gente sabe escrever a expressão da energia, da densidade de energia que está se propagando numa onda. Isso é bastante geral, né? Qualquer corda aqui de densidade, basta conhecer a densidade da corda, eu tenho a amplitude máxima, tendo a frequência e a velocidade, eu sei a potência que está sendo propagada. Eu sei a densidade de energia, vai ser μ ômega 2 A2. Ok, o que mais que eu posso dizer para vocês? Então, vou falar agora de um problema da seguinte situação. Que tipo de aplicação a gente vai fazer com isso? Então, o tipo de aplicação típica é o seguinte: você vai aplicar isso em vários problemas lá, em Física 4, você vai ter problemas bem equivalentes, vão aplicar essas mesmas expressões, que é a seguinte: eu vou apresentar para vocês aqui o conceito de intensidade. E para explicar isso, você imagina que você tem uma fonte muito pequena aqui, digamos, essencialmente uma fonte pontual, ou se vocês quiserem uma fonte finita, mas isotrópica, simétrica, de maneira que ela emite em todas as direções com a mesma densidade de energia. Ok? Ou seja, a energia que estava aqui num certo instante inicial, ela vai se propagando em esferas que vão crescendo em raio. Tá certo? Então, você faz um barulho aqui, bate dois metais um no outro, esse ponto aqui do choque emite uma onda sonora que vai se propagando
isotropicamente. Então, essa energia que estava aqui nessa região pequena, ela vai estar, depois de um certo tempo, numa casca de raio VT, depois noutra, e assim por diante, e ela vai se propagando. Como a minha casca esférica cresce com o quadrado, essa área cresce com o quadrado do raio, a minha intensidade, é uma grandeza que eu vou definir agora, a intensidade é definida como sendo a potência pela área. Tá certo? Então, é uma grandeza útil que você tem que definir, porque aqui você tem uma certa intensidade, mas mais para frente ela vai diminuindo, porque tudo que estava nessa casca esférica aqui, que viajou num tempo VT, depois, no tempo seguinte, está aqui, no tempo seguinte está aqui. Então, essa intensidade aqui ela é muito maior do que essa intensidade que está nessa casca. Eu estou desenhando um círculo, mas espero que vocês entendam que isso é uma casca. Então, essa área aqui, nesse caso, em que você tem essa simetria esférica, quem é a área dessa casca esférica? Se ele tiver raio R. Lembra disso? 4πr2. Não sei se ajuda ou atrapalha, mas eu sei que o volume da esfera é 4/3 de πr3. Quando eu derivo, eu tenho a área, então a derivada desse volume dá a área da esfera que engloba esse cara aqui. Então, a derivada disso aqui é 4πr. 3 menos 1 é 2, esse 3 vem para cá, corta com esse 3, então a área dessa casca esférica é 4πr2. Então, a intensidade vai ser a potência que estava inicialmente aqui e que vai estar na esfera de raio R. Então, minha intensidade para uma fonte isotrópica centrada num certo ponto aqui se propaga nessa esfera de raio R. Está razoável isso? Então, se você tiver, por exemplo, uma fonte sonora, então como é que você define essa intensidade? Essa intensidade, certamente, eu ia dizer provavelmente, mas não é provavelmente, certamente pelo fato de que eu tenho um detetor, nós, biologicamente, mamíferos, temos um detetor que é sensível a intensidades sonoras muito grande, muitas ordens de grandeza, então você define uma maneira particular de descrever essas intensidades. Você pode variar de cerca de 12 ordens de grandeza a intensidade que nós podemos ouvir. Você não constrói, os engenheiros não sabem construir um detetor que tem uma faixa dinâmica tão grande. Aí você diz, o que é isso? Eu sei construir um aparelho eletrônico, um aparelho qualquer, que mede várias ordens de grandeza. Mas aí você tem que associar sensores, ganhos diferentes, são etapas diferentes. Um único detetor ele não é sensível a toda essa gama de intensidades. Uma coisa absolutamente extraordinária. Então, para isso, você estabelece uma medida de nível de intensidade que é chamada de decibel. Originalmente era bel, em homenagem a Graham-Bell, mas decibel você multiplica aqui por 10, fica mais conveniente, e essa grandeza de intensidade, beta, ela é definida como sendo 10 log de I sobre 0. Por que log? Porque log, quando você está tratando com números muito grandes, é bom fazer o log, você fica com escalas tratáveis. Você não tem como fazer um gráfico de uma coisa que varia de algumas ordens de grandeza. Ou você, no seu papel,
os números muito pequenos vão desaparecer, ou você bota em evidência os números pequenos, os grandes vão sair da sua folha de papel. Não tem como, numa escala linear, você botar números que variam de um fator 1000, um fator 100, não tem como você representar muito bem, né? Uma regra de régua de 1 metro, você tem dificuldades em representar. Você tem de milímetros até 1 metro. Então, tem um fator de 1000. Não dá para representar muito fácil numa folha de papel. Muito bem, dito isso, então você quer partir da intensidade, a menor intensidade definida como sendo a intensidade limiar, que nós vamos chamar de zero. Essa intensidade limiar é, então, de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Você pode perguntar por que isso é arbitrário, de onde vem esse número? Isso é o limiar em que um jovem saudável escuta. Eu provavelmente tenho que aumentar alguns dBs, muito provavelmente. Então, 10 a menos 12 watts por metro quadrado é a chamada intensidade I0. Então, as intensidades você mede em relação a essa intensidade I0. Então, tenho que medir I sobre 0. Tá certo? Então, se eu tiver uma intensidade de 10 a menos 6 watts por metro quadrado, eu já tenho um número absolutamente enorme para medir a minha intensidade. O que é que eu faço? Eu divido uma pela outra, tiro o log. Então, se eu tiver, sei lá, nesse exemplo, 10 a menos 6, que eu falei aí, 10 a menos 6, 10 a menos 12, eu tenho um fator aqui de 6, 10 a 6, então fica o log disso aqui, o log na base 10 é 6 vezes 10, 60. Então, você tem o meu nível de intensidade, 60 dBs. Então, vamos fazer o caminho inverso agora. O caminho inverso é, se eu tiver, alguém lhe disser que tem uma intensidade de 40 dBs, isso corresponde a que potência por unidade de área. Então, se é 40 dBs, eu tenho um fator 10 aqui, 10 log de I0, então eu tenho que log de I sobre 0 é igual a 4, né? Se eu multiplicar por 10 aqui, eu tenho 40 aqui, que é o meu beta. Então, log de I sobre 0 é 4. Então, I0 é 10 a menos 12, que é o meu I, 10 a menos 8 watts por metro quadrado. Razoável isso? Então, essa é a maneira de você medir intensidade. Então, vocês terem uma ideia de grandeza aí, vocês não está muito calibrado, mas qualquer desses aparelhos, telefone, você consegue, tem aplicativos. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui o meu aplicativo, sei lá, onde está ele? Eu tinha um aplicativo desse aqui. Bom, não estou achando aqui. Não. Eu tenho um aplicativo desse de... Bom, tu cherches ici le truc mesure le niveau de som. Então, você pode medir. Eu queria mostrar como exemplo que agora aqui provavelmente deve ter alguma coisa em torno de 40 dBs. Então, 50 já é barulhento, quando tem um barzinho da esquina que faz 50 dBs, já incomoda, 60 dBs realmente começa a perturbar, e mais do que isso,
desagradável. Então, ok. Obrigado. Não sei como não achei. Então, tem vários aí, vocês podem baixar o que vocês quiserem. Então, começando aqui. Pronto, o nível aqui, eu falando aqui, então vocês estão vendo aí, precisava de um espelho. Alô? Então, ele está oscilando aí. Você pode medir o nível de ruído. Evidentemente, repito, para você usar isso de uma maneira mais séria, você teria que calibrar o seu microfone com o aparelho. Muito bem, então, estamos falando de som, isso vale para outro... a frase é a seguinte: eu estou falando de som e tenho que insistir que som são ondas longitudinais, tá certo? Ao contrário dos exemplos matemáticos que a gente deu aqui, particularmente da corda, que é uma onda cuja excitação, o deslocamento mecânico é na direção perpendicular ao meu movimento, a onda sonora, o deslocamento, ele se dá na direção de propagação. Então, fica talvez mais complexo explicar a voz, mas o princípio o mesmo. Você tem as cordas vocais lá vibrando, mas para visualizar talvez seja mais interessante imaginar um pequeno disco. Então, isso existe, né? Você pode botar alguns aparelhozinhos, usam isso, usam um elemento PZT, um piezoelétrico, que com uma tensãozinha muito baixa, ele consegue fazer um deslocamento. Eu, mecanicamente, coloco isso junto de uma plaquinha, uma membrana, e faço ela, então, vibrar. Essa membraninha vai vibrar aqui com uma frequência, as frequências acústicas que a gente escuta vai de alguns hertz até alguns quilohertz, né? Sei lá, arbitrariamente de 20 hertz a 20 quilohertz, a faixa que você vai escutar. Então, você faz vibrar um PZT, uma laminazinha, e se ela vibra, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou empurrando, isso é quando você bate num tambor, né? Aquela membranazinha, ela vai vibrar com uma certa frequência que é definida por quê? Pela densidade diária do couro, pela tensão que você calibrou, você preparou o seu couro, você vai a alfaia, o seu tamborim, que seja, você vai esticar para que ele tenha a tensão correta, e essa tensão e a densidade vai lhe dar a frequência característica que esse cara vai vibrar. Então, essa vibração dessa superfície vai empurrar o ar, comprimir o ar imediatamente próximo dele. Essa onda de pressão vai se deslocando e vai empurrando as camadas seguintes. Então, você vai ter uma propagação dessa excitação em termos de uma onda de pressão que vai viajar. Tá ok? Então, você tem essa onda de pressão que corresponde às partículas. Tem movimentos, mas ela tem um movimento médio das partículas, você pode descrever em termos de um deslocamento. Então, você pode descrever essa onda que está se propagando aqui. Tá certo? Em termos da pressão ou em termos do deslocamento médio aqui, S das suas partículas, que estão se deslocando a frequência da excitação que está vindo devido à sua membrana. Então, isso vai chegar numa membrana que você tem
no ouvido interno. Essa membrana está ligada a uma estrutura mecânica, um martelo e tal, e é uma estrutura extremamente complexa. Até onde eu sei, não existe uma compreensão completa de como funciona esse sistema que permite você ouvir níveis de intensidade de várias ordens de grandeza. E foi o assunto que a gente falou agora de descrever isso em termos de dB. Então, esse é um mecanismo, e o ponto que eu quero insistir aqui é que o deslocamento ocorre, então, na direção, essa oscilação ocorre na direção de propagação da minha onda. Ok? Então, eu estou me deslocando nessa direção, a minha excitação está viajando aqui e o meu deslocamento também está nessa direção. Por isso que eu chamo isso de uma onda longitudinal, em oposição à onda transversal, onde o deslocamento é perpendicular a essa direção aqui. Ok, deixa eu falar aqui de um último tópico aqui para concluir, é que se você tiver você pode viajar essa excitação, então está viajando com uma certa velocidade, mas se o corpo estiver se deslocando nessa direção, nada impede que a minha fonte de ruído esteja, ou de som, que esteja indo mais rápido do que a propagação dessas ondas nesse meio. São ondas mecânicas que estão se propagando no meio. Qual é o meio? O ar. Então, eu posso ir cada vez mais rápido. Então, essa onda que eu estou gerando aqui, ela vai ficando... Ops, aqui estou acelerando. Está mal desenhado, mas, grosso modo, esse ponto aqui que está gerando essa onda ao mesmo tempo que ele está se deslocando nessa direção. E você pode imaginar uma situação em que eu vou andar tão rápido quanto, ou mesmo mais rápido, posso passar a me deslocar mais rápido do que as minhas ondas sonoras. Nesse limite em que eu estou igual, as minhas frentes de onda estão todas juntas e elas vão se propagar todas juntas ao mesmo tempo aqui, vai chegar no seu ouvido numa intensidade enorme, e aí é quando o avião passa a barreira do som, né, a velocidade do som no ar, você escuta aquela... É o efeito Doppler, né, professor? A explosão. Oi? É o efeito Doppler, né? Não, isso aqui é simplesmente o fato, quando um objeto passa a velocidade do som, você escuta uma explosão. Outra coisa, aí outra discussão que eu vou deixar para a próxima aula, o efeito Doppler, qual é a frequência que você escuta. Aqui simplesmente é o fato de que, deixa eu desenhar aqui meu aviãozinho, que vai... Aqui não existe mais, mas era isso aqui, vamos, sei lá, desenhar um bicozinho aqui, isso aqui era o Concorde. Você viajava, tá certo? Concorde, você podia viajar no Concorde, que viajava mais de uma vez a velocidade do som. Quando ele passava, logo depois de decolar, um pouco depois, ele passava a velocidade do som e todo o som, ele ia, não tinha onda sonora nenhuma, todas as ondas sonoras vêm atrás dele. Está entendendo? Então, ele vai mais rápido, então ele chegava e você não é avisado. Quando está vindo você vai atravessar a rua, o som chega primeiro, você escuta que está vindo um carro e para e não atravessa. Mas se o carro vier com uma velocidade acima da velocidade do som, você não escuta, ele atropela antes de você ouvir o carro. Então, esse é uma discussão sobre a velocidade de propagação. O que você está falando é o seguinte: se eu tiver uma fonte sonora aqui, ela está emitindo com uma certa frequência F. Qual é a frequência que eu escuto se eu estiver me aproximando ou me afastando dessa fonte? Então, esse é o efeito Doppler. É o que vai me fazer com que eu escute se eu tiver uma fonte emitindo com a taxa constante, por exemplo, uma sirene, eu vou ouvir ela mais
agudo quando ela está se aproximando. Se eu tiver de olhos fechados, eu sei se a ambulância está se aproximando ou está se afastando. Se a frequência é maior, é mais agudo, aquele barulhozinho que a frequência que a ambulância vai fazer, se for mais agudo, está se aproximando. Se for mais grave, ou mesmo o barulho do motor do carro, né? Que você vem, aquele carro barulhento, é muito mais agudo quando está se aproximando. Então, se é mais agudo, ele está se aproximando, mais grave, está se afastando. Então, depende. Então, o efeito Doppler, essa mudança da frequência que você percebe, depende, então, se você estiver, se a fonte de som está se aproximando de você, ou se você está se aproximando da fonte. Então, isso depende do um movimento relativo. Se é a fonte que está se deslocando, se aproximando ou se afastando, você tem uma expressão que não quero fazer agora já é fim de aula, né? É até 1h essa aula. Pronto, no fim de aula não vou apresentar o efeito Doppler, se essencialmente você vai ter uma expressão F para a frequência aqui, você vai aparecer um termo de correção no denominador, se essa frequência ela estiver relacionada a você se deslocando, se aproximando ou se afastando da fonte, ela vai aparecer no denominador. Mas o efeito qualitativo é o mesmo. Você tem uma medida de frequência porque ela está chegando. Isso a gente faz na próxima aula, ok? Então, nesse fim de aula aqui, eu imaginei que seria fim de aula, então eu vou pincelar rapidamente sobre efeito Doppler na próxima aula. Pronto. E aí, me permitam fechar, lembrando a nossa programação. Então, vimos onda hoje. Aqui eu não posso marcar, porque... Então, sexta-feira, a partir das 9h, a gente faz nosso teste. Na segunda, a gente conclui essa parte de ondas, falta muito pouca coisa, e dando tempo a gente faz exercícios. Na quarta-feira, a gente vai ter uma aula de revisão, o teste de ondas na próxima sexta, e na segunda-feira, a nossa primeira VA. E, por favor, nos envie PDFs limpos, claros, bonitos e no horário. Ok, pessoal? Obrigado. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu ainda fico aqui para responder alguma dúvida que vocês tenham. Ô, professor, o primeira VA é só